Sabe aquela sensação de que o mundo está cada vez mais perigoso? A gente liga a TV, abre a internet e parece que a violência está por toda parte. É bem fácil acreditar que a nossa época é a mais violenta da história. Mas e se tudo isso for um grande engano? Vamos mergulhar na obra História da Violência, do historiador Robert Muchamblet, para descobrir uma verdade que pode mudar totalmente a nossa percepção das coisas. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Parece uma pergunta com uma resposta óbvia. A violência parece mais explícita, mais próxima da gente. Mas será que é assim mesmo? Será que o passado era um lugar mais tranquilo? A resposta, eu já adianto, vai te surpreender. E aqui está a resposta, curta e grossa. Não. A história, os documentos, os registros, tudo aponta para o contrário. Na verdade, a gente nunca viveu numa época tão pacífica, pelo menos no que diz respeito à violência entre pessoas. A queda nos índices de violência é, sem exagero, uma das maiores e, ao mesmo tempo, menos conhecidas revoluções da história da humanidade. Então, a ideia central do Muchamblet é justamente essa: esquece a crença popular. A violência interpessoal, aquela do dia a dia, despencou de forma absurda desde o final da Idade Média. E não foi uma quedinha, não. Foi um declínio gigantesco, contínuo, que os dados históricos confirmam de um jeito impressionante. Ok, mas como é que se mede a violência de séculos atrás? Bom, para ter um dado confiável, os historiadores focam no indicador mais claro que existe, a taxa de homicídios. Pensa bem, agressões, roubos, nem sempre eram bem registrados, mas um assassinato, isso sim deixava um rastro claro nos arquivos da justiça. E é aí que a história fica muito, muito interessante. Vamos começar lá atrás para ter uma base de comparação. Fim da Idade Média, século XIV. Na Europa, a taxa de homicídios era, em média, de uns 40 para cada 100 mil habitantes. 40? E olha, em alguns lugares esse número chegava a 100. Era um mundo brutal, onde a violência era pública e fazia parte da rotina. Agora, olha o salto. Hoje, na maior parte da Europa, essa mesma taxa de mais ou menos homicídio por 100 mil habitantes. A gente está falando de uma queda de 40 para 1. É uma redução de mais de 95%. É uma pacificação numa escala que é até difícil de colocar na cabeça. E quando a gente coloca isso num gráfico, o tamanho da mudança fica nítido. A coluna gigantesca da Idade Média, aí a queda brusca até o século XVIII e, finalmente, os níveis baixíssimos de hoje. A pergunta que não quer calar é: o que aconteceu? Como uma sociedade tão violenta se tornou tão mais pacífica? E a resposta, segundo Muchamblet e outros especialistas, está na ascensão do Estado moderno. Foi um processo longo, demorado, que mudou completamente as regras do jogo, a forma como a sociedade lidava com a agressão. Vamos entender como isso funcionou. O conceito-chave aqui é o tal do processo civilizador. E não foi só uma lei imposta de cima para baixo, não. Foi algo que aconteceu ao longo de séculos. Conforme os estados foram ficando mais fortes e centralizados, as pessoas comuns começaram a internalizar novas regras de comportamento. O autocontrole, sabe, virou quase que um instinto. Esse processo todo pode ser dividido em 4 etapas principais. Primeiro, o poder se concentrou nas mãos dos reis, dos estados, tirando a força dos senhores feudais. Depois, veio o desarmamento aos poucos da população. Em seguida, o Estado tomou para si o monopólio da justiça, ou seja, só ele podia julgar e punir. E, por fim, a violência perdeu seu status. O que antes era uma forma de defender a honra virou crime, virou algo vergonhoso. Mas a história não é tão simples. A violência não apenas diminuiu, ela mudou de rosto. Conforme o Estado foi limpando a violência da vida pública, a agressão foi se escondendo, recuando para o espaço privado e assumindo formas bem diferentes para homens e mulheres. Muchamblet usa 2 figuras bem fortes para explicar essa divisão: Caim e Medeia. A violência de Caim era a violência masculina, da rua, da briga de bar, do duelo para defender a honra. Era impulsiva, explosiva, todo mundo via. Já a violência de Medeia era mais sombria. Acontecia dentro de casa, escondida, como o infanticídio, por exemplo. Atos de desespero, longe dos olhos do público. E essa citação do próprio Muchamblet resume tudo perfeitamente. A passagem da vingança privada para o controle pelo aparelho judicial do Estado é um elemento revelador. Ou seja, a honra deixou de ser lavada com sangue na rua e passou a ser uma questão para os tribunais. Essa foi a grande mudança que pacificou o espaço público. Mas aqui vem o ponto mais importante de todos.
A violência não foi eliminada. Ela não sumiu do mapa. Ela passou por uma metamorfose. Ela foi controlada, canalizada e acabou assumindo novas formas, muitas vezes mais discretas, mas nem por isso menos destrutivas. Então, a violência brutal das ruas recuou para dentro de casa, se manifestando como violência doméstica familiar. Os duelos da nobreza deram lugar a brigas ritualizadas entre gangues de jovens. E com menos violência física, outras formas de agressão ganharam espaço. A violência psicológica, o bullying, a exclusão. O controle do Estado abriu caminho para novas formas de controle social. E por que tudo isso importa, afinal? Porque entender essa longa jornada da violência nos dá a chave para decifrar o mundo hoje. Ajuda a gente a perceber que a violência que vemos agora, do abuso doméstico até a violência simbólica nas redes sociais, não apareceu do nada. Ela é o resultado final de uma transformação histórica gigantesca. E isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. O processo civilizador domou a brutalidade medieval, ok. Mas que novas formas de violência ele acabou criando no caminho? Quais são as agressões mais sutis, mais controladas, mais civilizadas que marcam a nossa época? A história mostra que cada sociedade tem a sua violência. Qual é a nossa? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.